dá para depois comprar. Olá, muito boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Começa agora mais um programa Nova Forma. E hoje a gente vai falar sobre um problema também muito importante que tem acontecido bastante, que tem acometido cerca de 66 milhões de pessoas em todo o mundo, que é o glaucoma. Como eu não entendo nada de glaucoma, eu tenho aqui a presença especial do doutor Frederico Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês para tentar esclarecer algumas coisas, dessa vez sobre o glaucoma. Muito obrigada. A gente agradece, com certeza, o pessoal de casa também. Então, doutor Frederico, já para a gente situar as pessoas de casa, o que é exatamente o glaucoma? A definição científica diz que é uma neuropatia óptica que acomete o nervo óptico, trazendo a diminuição progressiva da visão e, se não tratado, sua consequente cegueira. Certo. No caso da cegueira do glaucoma, uma cegueira permanente. Definitiva, perfeitamente. Se não tratado, levará à cegueira e essa cegueira não é reversível. Agora, doutor Frederico, no caso, a cegueira, o glaucoma, não a cegueira já seria o último estágio. Isso, né? perfeito. Mas o glaucoma ele é causado por uma questão de pressão dentro do olho? Pronto. A causa essencial do glaucoma se refere, a gente associa muito à pressão intraocular. Esse seria o fator mais importante e de mais fácil acessarmos, tanto na sua aferição quanto no seu tratamento, para se ter um controle e um diagnóstico do glaucoma. Mas não é por ter uma pressão um pouco acima da média que a pessoa pode ser rotulada de glaucomatoso. Ok. Ele pode ter uma hipertensão ocular sem ter o glaucoma. Para caracterizar o glaucoma, nós teríamos outros fatores, tais como um aumento da escavação do nervo óptico. Esse aumento da escavação do nervo óptico levando a perda de fibras do nervo óptico e, consequentemente, alterações do campo visual. Isso. Aí eu tenho o glaucoma. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores que a pressão arterial ela pode ser causada por estresse, por problemas de saúde, né? Isso. Relacionados a essa parte psicológica. Isso. Né? Mas no caso da pressão do olho, isso não acontece. Um hipertenso ocular poderá ter determinadas alterações que levem a um glaucoma. Mas o indivíduo está estressado, está ansioso, está por qualquer motivo preocupado, não vai afetar a pressão do olho dele, não. Então, o que pode causar uma pressão alta interna do olho? No olho, 3 fatores a gente leva em consideração. A gente tem dentro do olho um líquido chamado humor aquoso, que é constantemente produzido e constantemente renovado. Ele tem, vamos dizer, vou fazer uma comparação altamente absurda, você compare com uma pia. Você tem a torneira por onde chega o humor aquoso novo e você tem o ralo por onde sai o humor aquoso velho. Certo. A gente tem situações onde pode existir uma obstrução do ralo, Certo. o novo está entrando, o velho não está saindo, você vai aumentar a pressão ali dentro. Deixa eu só lhe interromper então, doutor, porque aproveitando, para a gente colocar uma figura aí, para o pessoal de casa conseguir visualizar A melhor. gente pode tentar fazer isso. Dá para a gente ver aí, pessoal, a produção, colocar uma figura do olho. E aí, está saindo? Enquanto o pessoal acha, então... Pronto. Então, seria uma situação, a obstrução de onde ia sair o velho. Certo. Uma segunda situação... Parece que já pode entrar ali, vamos ver? Isso, Pronto. olha ali, doutor. Lá na frente, entre a córnea e a íris, Certo. é onde está situado esse humor aquoso. Ok, certo. Tá certo? Nos cantinhos da íris é por onde ele será drenado. Então você imagina ele sendo formado ali e não sendo drenado. Aquela pressão ali dentro vai aumentar. O olho ele é fechado. Certo. E essa pressão vai atuar, o seu efeito maior será lá atrás, aonde você tem aquele ponto que está aparecendo mácula, um pouco atrás dele tem uma marquinha redonda de onde saem os vasos. Ali é a inserção do nervo óptico. Então, uma das coisas que pode acontecer é um entupimento, é isso? Pronto, seria isso, o entupimento da área de drenagem do humor aquoso. Certo. Outra situação, você, embora não tenha o entupimento, mas você tenha uma hiperprodução desse líquido. Bom, eu criei um local de drenagem para drenar um determinado volume naquele tempo. Se eu aumento o volume e não aumento o canal de drenagem, isso vai também provocar um aumento da pressão. Certo. E em terceira situação, infelizmente você tem as duas coisas concomitantes. O aumento
da produção e a diminuição da drenagem. Certo. Tá certo? Todos esses fatores levam ao aumento da pressão ocular. Agora, o glaucoma é uma doença silenciosa, né? Porque não é fácil detectar os sintomas. Isso. É possível que a pessoa tenha glaucoma sem saber que tem? A grande maioria. E talvez esse seja o maior problema no diagnóstico do glaucoma. É a falta de sintomas, a consequente não procura do paciente com o oftalmologista e essa doença evoluindo lenta, mas progressivamente e silenciosamente. Então, é recomendado, a partir dos 35, 40 anos, mesmo que você não tenha nenhum sintoma de nenhuma queixa oftalmológica, que você inicie uma avaliação para nós anteciparmos esse diagnóstico. E principalmente, se na sua família direta, se você tem algum caso de glaucoma, pai, mãe, irmão, avô, avó, tio, primo, você tem que fazer uma avaliação. As chances aumentam. Aumentam porque existe o caráter genético interferindo no surgimento do glaucoma. Então o glaucoma só é diagnosticado através de exames? Só através de exames. Certo, é importante. Aí qual a média, o senhor falou, talvez eu não tenha pegado a ideia, mas assim, uma vez por ano? É suficiente uma avaliação se não tiver nada. Tendo-se o diagnóstico do glaucoma, nós vamos fazer um estadiamento. Nome complicado. Vamos estadiar a doença, vamos qualificar, vamos quantificar. Vamos ver primeiro que tipo de glaucoma é e vamos ver em que estágio ela está. Então, quando muito no início, essas visitas ao oftalmologista elas podem ser mais esparsas. Quando, infelizmente, o diagnóstico já se dá num caso bem mais avançado, óbvio que esse espaço de avaliação é mais restrito, é muito mais curto para que a gente chegue num patamar de controle. Tá certo. Doutor, e como é que é feito esse tratamento para chegar à cura? Não chega à cura, chega ao controle. A gente compara com a pressão arterial. Uma vez pressão arterial alta, hipertenso, o paciente manterá sua pressão sob controle com medicação, mas para a vida toda. Uma vez glaucomatoso para a vida toda. Ele vai ficar à base de medicamentos até o fim dos seus dias. Os medicamentos seriam basicamente colírios? Existe alguma coisa de medicação oral, mas essa medicação oral a gente usa em quadros de crise de glaucoma. Suspensa a crise, a gente tira a medicação oral e mantém a medicação colírio. Existem casos que a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico. Então acho que fica esse alerta para as pessoas de casa, né? Você pode ter o glaucoma sem nem imaginar que tem. Então, muito importante que se faça uma visita ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, né? Exatamente. Para que se possa diagnosticar. Isso, e quanto mais precoce, melhor o prognóstico desse paciente em termos de manter a sua visão pelo resto de sua vida. Mas aí quando a pessoa faz esse tratamento, ele fica estagnado, então não vai... A intenção do tratamento, como a gente não consegue recuperar o que perdeu, é estacionar a evolução da doença. Perfeitamente. A lesão que houve no nervo óptico provocada pela pressão intraocular, ela vai ser perpetuada. A intenção é que ela não aumente, não evolua. E é possível que alguém tenha uma pressão alta interna no olho, mas que não tenha glaucoma? Lógico que dentro de determinados patamares. Se a gente for falar só do número pressão ocular, se usa como meta hoje uma pressão normal de 16 milímetros de mercúrio. A pessoa pode ter 17, 18, 19 e não ter nenhuma outra lesão do nervo óptico que caracterize o glaucoma. Então é só você acompanhar. O glaucoma tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver com as outras doenças oculares, no caso de miopia, astigmatismo? Com astigmatismo não. Se observa nos estudos que existe uma prevalência dos pacientes míopes, principalmente os altos míopes, de ocorrer mais glaucoma nesses pacientes. O que seriam os altos míopes? Miopias a partir de 4, 5 graus. Então,
Então aí existe altos níveis de miopia. Isso. Existe uma prevalência, se encontra com mais frequência nesses pacientes o aumento da pressão. Não quer dizer que porque é míope vai ter glaucoma, não. Mas entre um míope e um não míope, é mais fácil achar nesse míope. Olha só, mais um alerta então para quem tem altos graus de miopia. Né? A gente vai continuar conversando, viu, doutor Federico? Não vou deixar o senhor ir embora logo, não. A gente fica. Mas a gente vai ter um breve intervalo. E aí daqui a pouco a gente volta tirando suas dúvidas sobre glaucoma. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só lembrar que você pode participar do nosso programa mandando um e-mail para a gente através do novaforma@tvnova.tv.br. A sua dúvida é muito bem-vinda. A gente está aqui realmente para esclarecer. Então, participe, manda para a gente um e-mail para o novaforma@tvnova.tv.br. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Olá, voltamos com o programa Nova Forma e hoje a gente está conversando sobre glaucoma. Eu estou contando aqui com a presença muito especial do doutor Frederico Oliveira. Doutor, antes da gente voltar a conversar, deixa eu só lembrar as pessoas de casa que vocês podem participar junto com a gente, mandando a sua pergunta para o novaforma@tvnova.tv.br. Além disso, não esqueça de nos acompanhar através do nosso blog. Também você coloca lá www.prognovaforma.blogspot.com. E lá no nosso blog você vai conferir várias promoções. A gente teve uma promoção que beneficiou as mulheres. Através de boas cabeleireiros você poderia ganhar uma escova, hidratação e corte. E você só vai ver o resultado dessa promoção lá no blog, não vou dizer que não, hein? Então, vai lá, visita, vê o que está tendo de bom, assiste os vídeos dos programas passados, você fica com a gente. Não deixa esse encontro acontecer somente no sábado, tá bom? Então vamos parar com a falação. Um restinho de falação. Encontra a gente também no Twitter, Prog Nova Forma, e Programa Nova Forma, e também no Facebook, Programa Nova Forma. Então você adiciona lá e a gente continua conversando. Mas agora sim, encerrando toda essa falação aí sobre redes sociais, vou voltar aqui para o doutor Frederico. E doutor Frederico, você estava falando que existem vários tipos de glaucoma, né? Que tipos são esses? Isso é uma classificação médica para que a gente possa definir que linha de tratamento vai fazer. Certo. Existe o glaucoma de ângulo aberto, o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma primário, o glaucoma secundário, o glaucoma traumático, que é um tipo de glaucoma secundário, e essas definições, na verdade, interessam muito mais ao profissional oftalmologista para que ele possa, assim, definir, direcionar a sua linha de tratamento. Então, realmente, só através do oftalmologista você vai ver o que deve ser feito. Exatamente. Agora, tem umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou. Olha só, a Gláucia Maria, do Varadouro Olinda, pergunta quais as pessoas, que pessoas são propensas a terem glaucoma? Pronto. Pessoas que têm na sua família direta já um caso, ou mais de um caso. Certo. As pessoas que têm uma miopia acentuada, existe a probabilidade maior, como nós comentamos. A gente conversou, né? Os pacientes diabéticos, porque a diabetes leva a alterações vasculares, principalmente nos microvasos, e esses microvasos podem alterar aquele ralozinho que nós falamos da drenagem, e consequentemente aumentar a pressão ocular. Então os pacientes diabéticos têm que fazer uma avaliação mais rigorosa. O diabetes também tem uma facilidade maior de evoluir mais rapidamente uma catarata, e essa catarata pode levar a um aumento da pressão ocular. Então, essencialmente, essas pessoas. E aqueles que por um infortúnio qualquer sofreram algum tipo de traumatismo no olho também devem fazer essa avaliação. E tem uma idade onde essa propensão é maior? Geralmente, começa a surgir a partir dos 35 anos. Geralmente. Mas a gente encontra glaucomas em idades menores. Encontra-se até o glaucoma do recém-nascido. Ele já nascer com o glaucoma, que é o glaucoma congênito. Certo. Nesse caso do glaucoma congênito, então, ele nascer com glaucoma é puramente por um fator hereditário ou não? Podem algumas alterações durante a gestação, algumas patologias que a mãe venha, infelizmente, a sofrer, determinar essas alterações.
gente já terminou respondendo, né? A Lucielena Santiago de Tadeu perguntou justamente se o glaucoma é hereditário. Ele tem uma força hereditária. Não é porque o pai ou a mãe tem que o filho vai ter. Certo. Mas, mais uma vez, é mais fácil esse filho ter do que um filho de quem não tem glaucoma. Uhum. Então, ele aumenta a probabilidade. Não é determinante, mas aumenta. Você já tem que ter um cuidado maior. Maior, Né? perfeitamente. O Rafael Antônio, de São José, pergunta, quando se opera o glaucoma, o problema da pressão ocular fica resolvido? Na maioria das vezes, se consegue um controle mais efetivo. Mas, ainda assim, se persiste com um colírio de menor intensidade, mas se persiste com colírio. E quando se vem fazer essa cirurgia do glaucoma, é porque realmente a coisa já não está muito controlada. É última opção. Olha só, a gente até ilustrou também como é que a pessoa vê um portador de glaucoma, como é que ele vai passar a enxergar. Então, o pessoal colocou uma figura dessa visão normal e visão com glaucoma. Olha só, ali é uma visão normal. Exatamente, perfeita, como né? está escrito embaixo, visão normal e a outra visão com glaucoma. Agora, necessariamente, a pessoa que tem glaucoma, isso vai piorando até chegar nessa última imagem, ou isso já é a primeira imagem? Assim, não, essa daí não, essa aí já tem um quadro bem evolutivo, ela vai perdendo da periferia para o centro. Certo. Tá certo? Uma coisa que a pessoa pode observar, o glaucomatoso, como ele começa a perder a visão periférica, ele começa a bater nas coisas, sem observar. Ele vai passar numa porta, ele bate mais na armadura da porta, ele bate em imóveis, ele começa a perder a visão periférica. Isso pode ser um sintoma. E dali, se ele não tratar, pode ter certeza que ele não vai ver aquele casalzinho mais de jeito nenhum. Olha só, gente, então tem que tomar cuidado. Já que é uma doença silenciosa também, né? Que vai se desenvolvendo, às vezes as pessoas não sabem, né? Tem que tomar todos os cuidados. Todos. Seria ótimo se tivesse algum sintoma. A visão periférica é a visão dos objetos ao seu redor. Lateral, exatamente. E a visão central é a leitura. Não, a visão central é você só ver o que está imediatamente na sua frente. Certo. Então fica esse cuidado, né? Esse aqui a gente também já respondeu, mas a Maria Emília pergunta, Maria Emília de Boa Vista, a cegueira causada pelo glaucoma é reversível? Nós vamos falar mais uma vez, pessoal de casa, ficar com medo e se cuidar. Não. Uma vez cego pelo glaucoma, só 2 para resolver, Papai do Céu e Santa Luzia. Olha só que coisa, né? E aqui também a Joana Maria da Silva de Caxangá pergunta se a pressão alta pode ser um indicativo do glaucoma, a pressão alta do olho. A pressão do olho alta é um primeiro sintoma. Então é a partir daí que a gente tem que abordar. Não é a pressão arterial alta, mas a do olho. Se teve uma pressão alta uma vez, então nós vamos pedir uma série de exames. Aí nós temos curva tensional, paquimetria, gonioscopia, campo visual, retinografia, análise de fibras nervosas, e aí vem uma sequência enorme de exames para a gente fechar o diagnóstico. Realmente se tem glaucoma ou não, ou se tem só uma pressão ocular mais aumentada em relação à média. E a gente estava conversando no intervalo que muitas vezes a gente termina deixando o olho assim, a avaliação do olho meio escanteada, né? Termina cuidando de outras coisas. Perfeito. E não sendo tão cuidadoso em relação ao olho. Exatamente. Porque a gente tende a se moldar. É comum, é corriqueiro o paciente. Você enxerga bem? Enxerga. Mas enxerga bem porque ele só viu aquilo. Mas ele tem condição de ver mais. Então ele se limitou àquela qualidade de visão. Quando você vai fazer os testes, você não enxerga aquilo? Não. E é para enxergar? Aí você vai e corrige e ele passa a ver muito melhor. Então a gente não se conformar, né, com um pouco, né? Não. Procure ver, faça o teste. Não sente nada. Não, consulta. 20 minutos, meia hora, você fez a consulta, você tem uma pré-avaliação já. E evita algo muito pior. Muito pior. É verdade. A Maria Aparecida dos Santos, de Jordão, pergunta, mesmo com a pressão ocular controlada, é possível que o glaucoma piore? Infelizmente Maria Aparecida, pelo seguinte, por isso a gente precisa desses exames todos para ir acompanhando. Você fala em pressão ocular, a gente está falando de um número. Os exames vão me dizer, a evolução desses exames, se aquele número que a gente encontrou durante o teste da pressão, se eles são suficientes para
para não determinar uma lesão do nervo daquele olho. Uhum. Então, a pressão intraocular, ela é pessoal. Certo. Eu posso ter uma pessoa com uma média de pressão ocular de 16, 17, até 18 milímetros, e ela não ter nenhuma lesão no nervo óptico. Uhum. Eu posso ter pessoas com 13, 14, e eu ter que trabalhar para essa pressão ainda ser menor. Uhum. Porque para aquele olho, esse 14 é alto. Então ela é individualizada. Olha só. E esses exames é que me dão esse parâmetro. Agora vamos imaginar que a pessoa já descobriu que é portadora de glaucoma. Ela vai ter que conviver com algumas regrinhas para o resto da vida, né? Ela, essencialmente, o acompanhamento oftalmológico rigoroso e o uso do colírio prescrito. Certo. Ela não pode abdicar, abrir mão do seu colírio sob hipótese alguma. Ela tem que fazer as avaliações e usar a medicação. Assim, em geral, eu sei que talvez seja muito pessoal, mas em geral, usa esse colírio muitas vezes ao dia? Você vai variar de caso a caso, Uhum. mas em média você tem medicações para usar de 12 em 12 horas ou até mesmo uma vez ao dia. Então, olha só, não é nem tão incômodo assim. Nem tão incômodo, perfeitamente. Você tem medicações hoje que você usa uma vez só no dia e ela já surte o efeito desejado. Vai ser o companheiro de todas as horas, né? Perfeitamente. Deixe de beber água, mas não deixe de usar o colírio. Olha só, então ficou mais uma vez essa dica aí, né, gente? Então eu agradeço muito a sua presença, doutor Federico. Eu mesma vou correndo fazer o meu exame, porque olha, eu acho que eu sou um dos relaxados ainda, que vão deixando para depois. E você é míope. É verdade, então, eu sou não pode relaxar. É verdade. Tudo que você está vendo aqui, ó, é um pouco falso, assim, né? Tem um óculos enorme, com um grau fortíssimo. Mas a lente de contato está resolvendo. Ajuda bastante, né, doutor? Pois então, eu agradeço a sua presença. E eu queria dizer para as pessoas de casa, antes da gente encerrar, mandar uns beijinhos para aqueles que têm participado junto com a gente. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. E aqui vão alguns beijos para Jana Moutinho, de Recife, e para Camila Calisto, de Jabotão. Todas as duas aniversariaram essa semana, né? Então, semana que passou, né, gente? Então, parabéns para vocês, tudo de bom, que Deus abençoe, um beijo enorme. Outro beijo vai para a Juliana, do Janga, em Paulista, e para Val e Amanda, que moram na rua Cosme Leal, acho que é Carmen Leal, né? Do Varadouro, Olinda. Então, um beijo para vocês. Gente, agradeço a sua participação, não esquece de mandar e-mail para a gente, de acompanhar a gente nas redes sociais, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.